O coração de Sofia batia descompassado enquanto observava a tela do celular exibir apenas uma barra vermelha, onde deveria aparecer o sinal. 3 horas havia se passado desde que tomara a trilha errada, e agora estava completamente perdida em meio à mata fechada da Serra do Cipó. O sol começava a se inclinar no horizonte, tingindo as copas das árvores com tons alaranjados que em qualquer outra circunstância consideraria belos, mas que agora apenas amplificavam seu desespero. Como pude ser tão idiota? Murmurou para si mesma, ajustando a mochila cara que comprará especialmente para esta aventura. Toda sua vida fora cuidadosamente planejada e controlada. Aos 23 anos, Sofia Mendes nunca havia enfrentado uma situação onde o dinheiro de sua família não pudesse resolver o problema. A decisão de fazer aquela trilha sozinha surgira como um impulso rebelde contra a rotina sufocante de reuniões de negócios, eventos sociais vazios e a constante sensação de viver em uma redoma de vidro. A jovem herdeira havia crescido cercada de luxo e segurança. Motoristas particulares, seguranças discretos, apartamento com vista para o mar em Ipanema, viagens internacionais em primeira classe. Tudo sempre funcionara como um relógio suíço em sua existência. Por isso, quando decidiu escapar para aquela região montanhosa de Minas Gerais, dispensara o guia profissional que seu pai insistira em contratar. Queria provar para si mesma que era capaz de algo além de assinar cheques e comparecer a reuniões do conselho administrativo da empresa familiar. Agora, parada em uma clareira cercada por árvores que se pareciam todas iguais, Sofia sentia o peso da própria arrogância. Suas pernas tremiam não apenas pelo cansaço, mas pelo medo crescente de passar a noite ali, sozinha, sem qualquer experiência de sobrevivência. O tênis de trilha importado, que custará mais do que muitas pessoas ganham em um mês, estava coberto de lama e folhas. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas a segurar taças de cristal e canetas Mont Blanc, estavam arranhadas pelos galhos que tentará afastar do caminho. Um ruído entre as folhagens a fez congelar. O coração disparou novamente, desta vez com um medo mais primitivo. Onças, cobras, qualquer tipo de animal selvagem. Sua mente urbana começou a criar cenários aterrorizantes. Mas quando finalmente viu de onde vinha o som, ficou ainda mais surpresa do que assustada. Um menino emergiu da vegetação como se fosse parte dela. Não podia ter mais de 12 anos, com cabelos escuros bagunçados, pele bronzeada pelo sol e olhos curiosos que a observavam com uma mistura de surpresa e diversão. Usava roupas simples, uma camiseta desbotada e bermuda remendada, mas carregava uma segurança nos movimentos que Sofia imediatamente invejou. "A senhora tá perdida?" perguntou o garoto, e sua voz carregava um sotaque mineiro que soou como música para os ouvidos desesperados de Sofia. "Eu? Sim. Estou completamente perdida", admitiu ela, sentindo uma onda de alívio tão intensa que quase desabou ali mesmo. "Você conhece essas trilhas?" O menino sorriu, revelando dentes brancos e um diastema que lhe dava um charme especial. "Conheço como a palma da minha mão. Meu nome é Tiago. Moro na vila do outro lado da serra." "E a senhora?" "Sofia", respondeu ela, ainda tentando processar a sorte de ter encontrado alguém. "Você pode me ajudar a voltar para a entrada da trilha principal?" Tiago inclinou a cabeça, estudando-a com aqueles olhos espertos. "Pode sim, mas vai demorar um bocado. Já tá ficando escuro, e tem uns trechos perigosos para quem não conhece. A senhora aceita dormir na nossa casa hoje? Amanhã cedo eu levo a senhora de volta." A primeira reação de Sofia foi hesitar. Dormir na casa de desconhecidos. Ela, que sempre se hospedara apenas nos melhores hotéis do mundo. Mas uma olhada ao redor da mata escurecendo rapidamente a fez engolir o orgulho. Além disso, havia algo na postura confiante do menino que a tranquilizava. "Tudo bem", concordou, surpreendendo-se com a própria resposta. "Obrigada mesmo. Eu estava começando a entrar em pânico." "Imagino", disse Tiago, ajustando uma pequena mochila que carregava. "A mata pode ser assustadora para quem não está acostumado, mas é linda também, se a gente souber olhar. Vem, vou mostrar o caminho." Enquanto seguia o menino por uma trilha que seus olhos jamais teriam identificado, Sofia observava como ele se movia com naturalidade absoluta.
Tiago apontava plantas, explicava sobre pegadas de animais, desviava de raízes e pedras com a graça de alguém que crescerá ali. Era como se a floresta fosse sua casa estendida. Você vem sempre aqui sozinho? Perguntou Sofia, tentando não tropeçar em uma raiz saliente. Quase todo dia. Ajudo meu pai com as cabras, e elas gostam de pastar numa clareira mais para cá. Além disso, conheço uns pés de fruta silvestre que minha mãe usa para fazer geleia. Tiago parou e apontou para uma árvore carregada de pequenos frutos vermelhos. Quer experimentar? São docinhos. Sofia olhou para os frutos com desconfiança. Toda a sua vida havia sido ensinada a desconfiar de comida não industrializada, não certificada, não aprovada por nutricionistas caros. Mas a fome começava a apertar. E havia algo na confiança do menino que a fez estender a mão. O sabor explodiu em sua boca, doce e levemente ácido, com uma frescura que nenhuma sobremesa de restaurante estrelado jamais lhe proporcionara. Nossa, que delícia! Exclamou, genuinamente surpresa. Né? Tiago sorriu, satisfeito com a reação dela. A natureza dá tudo o que a gente precisa, só tem que saber onde procurar. Minha avó sempre dizia isso. Continuaram caminhando enquanto a luz do dia se desvanecia completamente. Tiago acendera uma pequena lanterna, mas se movia com tanta segurança que às vezes Sofia se perguntava se ele precisava mesmo dela. A conversa fluía naturalmente, e ela se pegou contando sobre sua vida na cidade grande, sobre a pressão de administrar negócios dos quais não entendia completamente, sobre a sensação de estar sempre representando um papel. E a senhora gosta do que faz? Perguntou Tiago, com uma simplicidade que desarmou Sofia completamente. A pergunta a pegou, desprevenida. Ninguém jamais lhe perguntara isso de forma tão direta. Eu nunca pensei muito nisso. É o que tenho que fazer, sabe? É a empresa da família. Mas tem que gostar também, né? Senão vira uma prisão. As palavras do menino ecoaram na mente de Sofia como um sino. Uma prisão. Era exatamente assim que se sentia muitas vezes, mas nunca havia conseguido colocar em palavras. Como um garoto de 12 anos podia ter tanta clareza sobre algo que ela jamais conseguirá definir? Após cerca de 1 hora de caminhada, pequenas luzes começaram a aparecer entre as árvores. A vila de Tiago se revelou aos poucos, um conjunto de casas simples mas bem cuidadas, conectadas por trilhas de terra batida. Havia jardins com plantas que Sofia não reconhecia, varais com roupas balançando na brisa noturna, e o som distante de vozes e risos. Chegamos, anunciou Tiago, apontando para uma casa de madeira pintada de azul claro. Aquela ali é a nossa. A família de Tiago recebeu Sofia com uma hospitalidade que a deixou profundamente tocada. Dona Marina, sua mãe, era uma mulher forte e carinhosa que imediatamente a fez sentar-se à mesa e serviu um prato de comida simples mas saborosa. Seu João, o pai, era um homem de poucas palavras mas sorriso fácil, que trabalhava como guia turístico esporádico e criava cabras. Tiago tem o dom de encontrar gente perdida, brincou Dona Marina, servindo mais um pouco de arroz no prato de Sofia. Semana passada trouxe um casal de alemães que tinha se perdido há 2 horas. Não é dom não, mãe, protestou Tiago, corando levemente. É só prestar atenção nos sinais da mata. Sofia observava aquela família, com fascínio crescente. Havia uma harmonia ali, uma simplicidade genuína que contrastava drasticamente com o ambiente tenso e competitivo em que ela crescerá. As conversas eram leves mas profundas, cheias de histórias sobre vizinhos, sobre a natureza, sobre pequenos acontecimentos que pareciam ter grande significado para eles. Depois do jantar, sentaram-se na varanda da casa. O céu estava incrivelmente estrelado, sem a poluição luminosa da cidade para ofuscar os astros. Sofia nunca havia visto tantas estrelas juntas. Tiago apontava constelações, contava histórias que seu avô lhe ensinara sobre cada uma delas. Na cidade a gente não vê isso, murmurou Sofia, maravilhada. Pois é. Por isso eu não entendo como tem gente que prefere morar lá, disse Tiago. Aqui a gente tem tudo isso de graça, toda noite. Mas vocês não sentem falta de, sei lá, shopping, cinema, restaurantes. Tiago pensou por um momento.
Às vezes passa um filme legal na televisão. E quando tem festa na vila é melhor que qualquer balada, porque a gente conhece todo mundo. Ele a olhou com curiosidade. A senhora se diverte de verdade nessas coisas da cidade? Mais uma pergunta que a fez refletir. Sofia tentou lembrar-se da última vez que realmente se divertira em uma festa ou evento social. Geralmente eram obrigações, networking, representação, diversão verdadeira. Há quanto tempo não sentia isso? Dona Marina apareceu com chá de erva e um cobertor. Para não pegar friagem, explicou, cobrindo Sofia com cuidado maternal. Amanhã cedo Tiago leva a senhora de volta. Não se preocupe. A gentileza daquela família estava começando a emocionar Sofia de uma forma que não compreendia completamente. Pessoas que mal a conheciam a tratavam com mais carinho e cuidado do que muitos de seus amigos de longa data. Não havia interesse. Não havia segundas intenções. Apenas bondade pura e simples. Naquela noite, deitada em uma cama singela mas confortável no quarto de hóspedes da família, Sofia ficou acordada por horas. Pela primeira vez em anos, não pensava em planilhas, investimentos ou obrigações sociais. Pensava na forma como Tiago se movia pela floresta, na tranquilidade de seu João, no sorriso acolhedor de Dona Marina. Havia algo ali que ela não conseguia nomear, mas que sua alma reconhecia como fundamental. O amanhecer chegou com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco. Sofia acordou mais descansada do que havia se sentido em meses. Dona Marina já tinha o café da manhã pronto. Pão caseiro, geleia daquelas frutas silvestres que provaram no dia anterior, queijo feito com o leite das cabras da família, e um café que tinha gosto de terra e tradição. Dormiu bem? Perguntou Tiago, já vestido e pronto para a caminhada de volta. Melhor do que em muito tempo, admitiu Sofia. E não estava mentindo. Depois do café, chegou a hora da despedida temporária. Sofia tentou oferecer dinheiro à família pela hospedagem, mas seu João recusou gentilmente. Hospitalidade não se cobra, disse simplesmente. Qualquer um faria o mesmo. Mas Sofia sabia que não era verdade. Em seu mundo, tudo tinha preço, tudo era transação. A generosidade desinteressada daquela família a estava mudando de alguma forma profunda. A caminhada de volta começou cedo, com Tiago mostrando um caminho diferente, mais bonito, segundo ele. Passaram por uma cachoeira cristalina onde pararam para beber água e descansar. Sofia observou Tiago beber diretamente da fonte, com uma confiança absoluta na pureza daquela água. É seguro beber assim? Perguntou, habituada à água filtrada e engarrafada. Claro, essa água vem direto da nascente lá em cima. É a mais pura que existe. Tiago formou uma concha com as mãos e ofereceu água para ela. Experimenta. Sofia hesitou apenas um segundo antes de beber. A água estava gelada e tinha um sabor diferente de qualquer coisa que já experimentara. Era como se pudesse sentir a montanha, a pedra, a pureza da natureza em cada gole. É incrível, murmurou, surpreendendo-se novamente com sua própria reação. Meu avô dizia que quem bebe dessa água nunca esquece deste lugar, disse Tiago, com um sorriso travesso. Acho que é verdade. Continuaram subindo por trilhas que revelavam vistas espetaculares da serra. Sofia parava constantemente para admirar paisagens que jamais imaginara existir. Tiago era um guia nato, explicando sobre a fauna, a flora, contando histórias sobre cada pedra especial, cada árvore centenária. Sua família sempre morou aqui? Perguntou Sofia durante uma pausa. Meus bisavós chegaram aqui nos anos 1940. Eram fugitivos da seca do Nordeste. Meu bisavô dizia que quando viu essa serra, soube que era aqui que ia ficar. Tiago apontou para o vale abaixo. Ele plantou a primeira casa. Meu avô aumentou a vila. Meu pai ajudou a construir a escola. Cada geração deixa uma coisa boa para a próxima. A simplicidade com que falava sobre o legado fez Sofia refletir sobre o próprio. O que ela estava deixando para as próximas gerações, além de dinheiro? Que marca positiva estava fazendo no mundo? Quando finalmente avistaram a entrada da trilha principal, onde o carro de Sofia estava estacionado, ela sentiu uma pontada estranha no peito.
Não era exatamente alívio por estar de volta à civilização. Era algo mais parecido com tristeza, nostalgia, como se estivesse deixando algo importante para trás. Pronto, chegamos, anunciou Tiago, apontando para o carro importado que destoava completamente do ambiente rústico. Sua carruagem, princesa, brincou, fazendo Sofia rir. Muito obrigada, Tiago. Sério mesmo. Você salvou minha vida. Sofia procurou na carteira e tirou algumas notas. Por favor, aceite. É o mínimo que posso fazer. Mas Tiago recuou, balançando a cabeça. Não posso aceitar. Não. Ajudar é obrigação, não favor. Mas eu quero retribuir de alguma forma. Então volta aqui algum dia, disse Tiago simplesmente. Minha mãe ficou gostando da senhora. E eu posso mostrar outros lugares bonitos da serra. Sofia sentiu um nó na garganta. A generosidade daquele menino a estava desconstruindo por dentro. Eu volto, prometo. Promessa é dívida, lembrou Tiago, estendendo a mão para um aperto formal, que ela correspondeu, sorrindo. Enquanto dirigia de volta para Belo Horizonte, Sofia não conseguia parar de pensar na experiência. O que começara como um susto havia se transformado em algo muito maior. Pela primeira vez na vida, havia encontrado pessoas que a aceitavam pelo que era, não pelo que tinha. Havia descoberto que existia uma forma diferente de viver, mais conectada, mais verdadeira. Nos dias seguintes, de volta à rotina da cidade, Sofia se pegava constantemente lembrando da vila, da família de Tiago, das estrelas no céu limpo. As reuniões de negócios pareciam ainda mais vazias, os eventos sociais ainda mais artificiais. Havia uma inquietação crescendo dentro dela, uma sensação de que sua vida precisava de mudanças profundas. 2 semanas depois, Sofia tomou uma decisão que surpreendeu a todos ao seu redor. Anunciou que iria passar temporadas regulares na Serra, supervisionando pessoalmente um projeto de ecoturismo responsável que a empresa familiar iria desenvolver na região. Seus pais ficaram preocupados, seus amigos acharam uma loucura, mas ela estava decidida. Na verdade, havia elaborado um plano muito mais ambicioso. Queria criar um projeto que trouxesse oportunidades econômicas para a comunidade local, sem destruir sua essência. Turismo educativo, preservação ambiental, valorização da cultura local. Tudo aquilo que aprenderá em apenas um dia e uma noite com a família de Tiago. Quando voltou à vila, um mês depois, foi recebida como uma velha amiga. Tiago a esperava na entrada da trilha, com um sorriso que iluminou todo o seu dia. Dona Marina havia preparado um almoço especial, e seu João tinha separado as cabras mais mansas para ela conhecer de perto. Sabia que a senhora ia voltar, disse Tiago, enquanto caminhavam pela trilha que agora ela conhecia. Quem bebe da água da cachoeira sempre volta. Não foi só a água, respondeu Sofia, olhando ao redor com olhos novos. Foi vocês. Foi este lugar. Foi descobrir que existe uma forma diferente de ser feliz. Nos meses que se seguiram, Sofia dividiu seu tempo entre a cidade e a serra. O projeto de ecoturismo foi tomando forma, sempre com a participação ativa da comunidade local. Tiago se tornou um dos guias mirins oficiais, seus pais foram contratados como coordenadores locais, e a vila inteira se beneficiou do empreendimento sustentável. Mas as mudanças mais profundas aconteceram dentro da própria Sofia. Ela havia descoberto que liderança verdadeira não era sobre dar ordens, mas sobre servir. Que riqueza real não estava em contas bancárias, mas em relacionamentos genuínos. Que a aventura não precisava ser perigosa para ser transformadora. Durante uma das noites estreladas na varanda da família de Tiago, Sofia refletiu sobre como o momento de desespero na mata havia se tornado o ponto de virada de sua vida. Havia saído de casa procurando aventura e encontrar a propósito. Havia se perdido geograficamente e se encontrara existencialmente. Em que a senhora está pensando? Perguntou Tiago, seguindo seu olhar para as estrelas. Em como é engraçado o destino, respondeu Sofia. Eu achava que estava perdida naquele dia, mas na verdade estava sendo encontrada. Minha avó dizia que a gente nunca se perde de verdade. Só toma caminhos diferentes para chegar onde precisa chegar. Sofia sorriu.
mais uma vez impressionada com a sabedoria simples do menino. Sua avó era muito sábia. Era. E ela ia gostar da senhora. Sempre dizia que pessoa boa a gente reconhece pelo coração, não pelo bolso. Aquelas palavras tocaram Sofia profundamente. Pela primeira vez na vida, alguém a via pelo que realmente era, não pelo que possuía. E isso havia feito toda a diferença. O projeto cresceu e prosperou, trazendo visitantes do mundo inteiro para conhecer a beleza da serra e aprender sobre sustentabilidade com a comunidade local. Sofia se mudou definitivamente para a região, construindo uma casa simples mas confortável perto da vila. Havia encontrado seu lugar no mundo. Tiago cresceu junto com o projeto, tornando-se um jovem líder natural, sempre pronto a ajudar visitantes perdidos, não apenas geograficamente, mas existencialmente também. Seu talento para encontrar pessoas era realmente um dom, como dizia sua mãe. Anos depois, quando Sofia olhava para trás, podia dividir sua vida em duas fases, antes e depois de se perder na mata. Antes, havia sido rica em dinheiro, mas pobre em experiências verdadeiras. Depois, havia descoberto que a verdadeira aventura não estava em lugares exóticos ou atividades radicais, mas em conexões humanas autênticas e na coragem de mudar quando necessário. A empresa familiar continuou próspera sob sua liderança remota, mas agora tinha um propósito maior: desenvolver projetos sustentáveis que beneficiassem comunidades locais em todo o país. Sofia havia encontrado uma forma de usar seus privilégios para criar impacto positivo real. Em uma das últimas conversas que teve com Tiago antes dele partir para a universidade, com uma bolsa de estudos que ela havia ajudado a conseguir, o jovem lhe disse algo que ela guardaria para sempre no coração. Obrigado por ter se perdido naquele dia, disse ele, sorrindo. Se não tivesse acontecido, eu nunca teria conhecido a pessoa mais corajosa que já vi. Corajosa eu. Sofia riu. Tiago, eu estava apavorada. Coragem não é não ter medo. É ter medo e mesmo assim aceitar mudar. A senhora fez isso. Saiu de uma vida toda certinha para construir uma vida de verdade. Sofia sentiu os olhos marejarem. Aquele menino que a havia encontrado perdida na mata havia se tornado muito mais do que um guia. Havia se tornado um espelho no qual ela podia ver a melhor versão de si mesma. Hoje, quando recebe visitantes de todo o mundo em seu projeto, Sofia sempre conta a história de como tudo começou. Como um momento de desespero se transformou em descoberta, como uma trilha errada a levou ao caminho certo, como perder-se geograficamente a ajudou a se encontrar existencialmente. E sempre termina suas palestras com a mesma reflexão: às vezes precisamos nos perder completamente para descobrir quem realmente somos. Às vezes a maior aventura da nossa vida acontece quando menos esperamos, no momento em que nos sentimos mais vulneráveis. E às vezes as pessoas mais sábias vêm nos encontrar quando mais precisamos, mesmo que tenham apenas 12 anos e carreguem a sabedoria de gerações nos olhos brilhantes. A mata onde tudo começou continua lá, preservada e protegida, com suas trilhas bem sinalizadas, mas ainda capazes de surpreender quem se aventura por elas. Tiago, agora formado em biologia, voltou para trabalhar no projeto como coordenador científico. E Sofia continua a receber pessoas que se perderam, não apenas na floresta, mas na vida, e ajuda cada uma delas a encontrar seu próprio caminho. Porque descobriu que sua verdadeira vocação não era administrar empresas ou acumular riquezas. Era ser um farol para outros viajantes perdidos, mostrando que sempre há esperança, sempre há uma trilha de volta para casa, sempre há alguém disposto a ajudar quando mais precisamos. E nas noites estreladas da serra, quando o trabalho do dia termina e a paz da montanha envolve tudo em seu silêncio sagrado, Sofia olha para o céu e agradece aquele momento de desespero que mudou sua vida para sempre. Porque às vezes é preciso se perder completamente para finalmente se encontrar de verdade. A transformação de Sofia não passou despercebida por aqueles que a conheciam antes. Seus antigos amigos da alta sociedade inicialmente reagiram com ceticismo e até mesmo com uma ponta de desdém. É só uma fase, diziam uns aos outros nos eventos sociais aos quais Sofia cada vez menos comparecia. Logo ela se cansa dessa vida de hippie e volta para a realidade.
Mas os meses se transformaram em anos, e Sofia não apenas permaneceu firme em sua nova escolha de vida, como floresceu de maneiras que nunca havia imaginado possível. Sua pele ganhou um tom dourado do sol da montanha. Seus olhos brilhavam com uma luz que não existia nos tempos de penthouse e shopping centers. Havia uma serenidade em seus gestos, uma autenticidade em seu sorriso que impressionava até mesmo os mais céticos. Seu pai, inicialmente preocupado com o que chamava de surto rural da filha, aos poucos começou a perceber que os negócios da família nunca haviam sido tão prósperos e bem direcionados. Sofia havia trazido uma visão inovadora para a empresa, focando em sustentabilidade e responsabilidade social de uma forma que não apenas gerava lucros, mas também criava um legado positivo. Você mudou, disse ele durante uma de suas visitas à Serra, observando a filha coordenar uma reunião com líderes comunitários locais. Há uma força em você que eu nunca havia visto antes. Eu aprendi que força real não vem de poder sobre as pessoas, papai. Vem de servir a elas, respondeu Sofia, ajustando o chapéu de palha que havia substituído seus antigos acessórios de grife. A mãe de Sofia demorou mais para aceitar a transformação da filha. Mulher elegante e tradicionalmente conservadora, Dona Cristina via com preocupação a filha desperdiçando sua educação refinada em projetos que considerava pequenos demais para alguém de seu calibre. Você poderia estar dirigindo multinacionais, querida, dizia durante as ligações telefônicas semanais. Em vez disso, está brincando de ecologista no meio do mato. Não estou brincando, mãe. Estou vivendo, respondia Sofia pacientemente. E talvez seja a primeira vez na minha vida que estou realmente vivendo. Foi durante a inauguração oficial do Centro de Visitantes do projeto ecoturístico que Dona Cristina finalmente compreendeu a magnitude da transformação da filha. Havia viajado até a Serra relutantemente, esperando encontrar uma operação amadora e mal estruturada. Em vez disso, deparou-se com uma instalação moderna e sustentável, que recebia visitantes de diversos países e havia sido reconhecida internacionalmente como modelo de turismo responsável. Mais impressionante ainda foi observar como Sofia era respeitada e admirada pela comunidade local. Não era o respeito comprado ou forçado que o dinheiro pode proporcionar, mas algo genuíno, conquistado através de anos de trabalho conjunto e dedicação verdadeira. Dona Sofia salvou nossa vila, disse seu João durante o discurso de inauguração, com lágrimas nos olhos. Mas acho que nós também salvamos ela. Naquele momento, observando a filha ser abraçada carinhosamente por dezenas de pessoas que a tratavam como família, Dona Cristina finalmente entendeu. Sofia não havia perdido nada ao deixar a vida que tinha antes. Havia ganho algo infinitamente mais valioso: uma comunidade, um propósito, uma razão para acordar todos os dias com entusiasmo genuíno. Tiago, agora um jovem de 18 anos prestes a se formar no ensino médio, havia se tornado o braço direito de Sofia no projeto. Sua inteligência natural, combinada com conhecimento profundo da região e de sua gente, fazia dele um mediador nato entre os visitantes urbanos e a realidade rural. Lembra quando a senhora chegou aqui toda perdida e assustada? Brincou ele durante uma das caminhadas matinais que haviam se tornado tradição. Como esquecer? Eu estava em pânico total, riu Sofia. Achava que ia morrer na mata. E eu achei que fosse só mais uma turista metida que ia dar trabalho, admitiu Tiago. Mal sabia que ia encontrar uma irmã mais velha. A palavra irmã tocou profundamente Sofia. Ao longo daqueles anos, Tiago havia se tornado muito mais do que um guia ou parceiro de trabalho. Era família no verdadeiro sentido da palavra, escolhida não por sangue ou conveniência, mas por afinidade de alma e propósito compartilhado. O projeto havia crescido organicamente, sempre respeitando o ritmo e as necessidades da comunidade local. Além do ecoturismo, incluía agora uma escola de educação ambiental, uma cooperativa de produtos locais, um programa de preservação da fauna nativa e até mesmo um pequeno centro de pesquisa que recebia estudantes universitários do mundo inteiro. Sofia havia descoberto que liderar não significava impor sua vontade, mas facilitar que as pessoas descobrissem e desenvolvessem seu próprio potencial. Cada família da vila havia encontrado uma forma de participar e se beneficiar do projeto,
mantendo suas tradições e modo de vida ao mesmo tempo em que abraçavam novas oportunidades. Dona Marina havia se tornado a coordenadora da hospedaria familiar, recebendo turistas que queriam experimentar a vida autêntica da comunidade rural. Suas habilidades culinárias e seu dom natural para fazer as pessoas se sentirem em casa transformaram sua modesta residência em um dos destinos mais procurados da região. Nunca imaginei que ia receber gente de tão longe na minha casa, confessou ela para Sofia durante uma tarde de preparo das geleias que haviam se tornado famosas entre os visitantes. Semana passada tivemos um casal do Japão. Eles choraram quando experimentaram minha geleia de pequi. É porque tem amor na receita, Dona Marina. E isso não se encontra em lugar nenhum do mundo, respondeu Sofia, ajudando a descascar frutas com as mãos que um dia apenas conheceram manicure profissional. O centro de pesquisa havia atraído a atenção de universidades prestigiosas que enviavam estudantes e professores para estudar o modelo de desenvolvimento sustentável implementado ali. Sofia se orgulhava de ver jovens pesquisadores aprendendo não apenas sobre preservação ambiental, mas sobre a importância das comunidades locais no processo de conservação. Um desses pesquisadores, Dr. Ricardo Almeida, professor de biologia da Universidade Federal de Minas Gerais, havia se tornado um visitante frequente e um grande admirador do trabalho desenvolvido. O que vocês construíram aqui é raro, disse ele durante uma de suas visitas. É um modelo que equilibra perfeitamente desenvolvimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. Deveria ser replicado em todo o país. O segredo não está no modelo, explicou Sofia. Está em ouvir a comunidade, respeitar a natureza e entender que progresso real é aquele que inclui todos. Dr. Ricardo havia proposto documentar todo o processo de criação e desenvolvimento do projeto, transformando-o em um estudo de caso para outras comunidades. Sofia aceitou, mas com uma condição: que Tiago fosse coautor do trabalho, reconhecendo oficialmente sua contribuição fundamental. Eu não sei escrever trabalho científico, protestou Tiago quando soube da proposta. Mas você sabe como ninguém como este lugar funciona, respondeu Sofia. E é isso que falta em muitos trabalhos acadêmicos. A voz de quem realmente vive a realidade que está sendo estudada. O artigo científico que resultou dessa colaboração foi publicado em uma revista internacional de renome e citado como referência em estudos sobre desenvolvimento sustentável em comunidades rurais. Tiago, aos 19 anos, havia se tornado coautor de uma pesquisa acadêmica respeitada mundialmente. Mas talvez a transformação mais significativa tenha ocorrido na própria percepção de Sofia sobre sucesso e realização. Nos tempos de herdeira urbana, sucesso era medido em números, faturamento, patrimônio, posição em rankings sociais. Agora, sucesso tinha rostos e histórias. Era o sorriso de Dona Maria, uma viúva de 60 anos que havia encontrado uma nova fonte de renda vendendo seus bordados para os turistas. Era a alegria de João Pedro, filho de seu João, que havia conseguido uma bolsa de estudos para cursar veterinária graças ao programa educacional do projeto. Era a satisfação de ver famílias inteiras prosperando sem precisar abandonar suas raízes. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou o Dr. Ricardo durante uma conversa noturna na varanda da casa de Sofia. É como você conseguiu usar seus privilégios para elevar outros, em vez de apenas se elevar ainda mais. Sofia refletiu sobre as palavras dele. Acho que demorei muito para entender que privilégio é responsabilidade, não apenas oportunidade, e que a verdadeira realização vem de saber que sua vida fez diferença na vida de outras pessoas. A fama do projeto havia atraído a atenção de organizações internacionais e entidades governamentais. Sofia recebia constantemente convites para palestras, consultorias e parcerias. Mas ela havia aprendido a ser seletiva, aceitando apenas aqueles convites que pudessem realmente contribuir para a expansão do modelo de desenvolvimento sustentável. Durante uma conferência sobre turismo responsável em São Paulo, Sofia conheceu Maria Helena, uma jovem empreendedora social do Peru que havia desenvolvido um projeto similar na região de Cusco. As duas mulheres conectaram-se imediatamente, reconhecendo uma na outra a mesma paixão por usar o turismo como ferramenta de transformação social.
É incrível como histórias parecidas estão acontecendo em toda a América Latina, comentou Maria Helena. Pessoas que saíram de suas zonas de conforto e descobriram que o verdadeiro sucesso está em construir pontes entre mundos diferentes. Dessa conversa nasceu uma rede informal de projetos similares, compartilhando experiências, desafios e soluções. Sofia se viu conectada com iniciativas no México, Colômbia, Equador e Costa Rica, todas unidas pelo mesmo princípio: turismo responsável como ferramenta de desenvolvimento local sustentável. Tiago, que havia decidido estudar biologia com especialização em ecoturismo, passou um semestre no Peru, aprendendo com o projeto de Maria Helena. A experiência o amadureceu ainda mais, confirmando sua vocação para trabalhar na interface entre conservação ambiental e desenvolvimento comunitário. Quando eu era pequeno e via os turistas passando pela vila, pensava que eles vinham aqui porque a vida deles era ruim lá na cidade, contou ele ao retornar do intercâmbio. Agora entendo que eles vêm porque há algo aqui que eles perderam lá. E nossa função é ajudá-los a reencontrar isso, ao mesmo tempo em que preservamos o que temos. A maturidade de Tiago impressionava todos que o conheciam. Aos 20 anos, falava fluentemente 3 idiomas, havia viajado para 5 países, mas mantinha os pés firmemente plantados na terra de seus antepassados. Era a prova viva de que era possível crescer e se desenvolver sem perder as raízes. Sofia observava o crescimento de Tiago com o orgulho de uma irmã mais velha. Havia algo profundamente gratificante em saber que havia contribuído para formar um jovem líder que levaria adiante os valores e princípios que tanto prezava. Você vai fazer muito mais do que eu jamais consegui, disse ela durante uma de suas conversas na cachoeira onde tudo havia começado. Não é competição, respondeu Tiago, jogando uma pedra na água cristalina. É continuação. Cada geração constrói em cima do que a anterior deixou. Você plantou a semente. Eu só vou ajudar ela a crescer. A sabedoria simples do jovem continuava a surpreender Sofia. Havia algo na forma como ele via o mundo que a fazia lembrar constantemente de manter a perspectiva correta sobre seu próprio papel na história daquela comunidade. O 10º aniversário do projeto foi celebrado com uma grande festa na vila. Centenas de pessoas compareceram. Ex-visitantes que haviam se tornado amigos, pesquisadores, parceiros de outros projetos, autoridades governamentais. Mais importante, toda a comunidade local que havia tornado aquele sonho realidade. Durante seu discurso, Sofia olhou para a multidão reunida e sentiu uma emoção profunda. Ali estavam representadas dezenas de nacionalidades, idades variadas, backgrounds completamente diferentes, mas todos unidos pelo mesmo propósito: provar que é possível um desenvolvimento que beneficia a todos. Há 10 anos, me perdi nesta mata, começou ela, provocando risos na plateia que já conhecia a história. Estava procurando aventura e encontrei muito mais do que isso. Encontrei uma nova forma de viver, uma nova definição de sucesso, uma nova família. Seus olhos encontraram os de Tiago, agora um jovem homem confiante que coordenava uma equipe de guias locais. Depois encontraram Dona Marina, elegante em seu vestido de festa, rodeada de filhos e netos que haviam se beneficiado das oportunidades criadas pelo projeto. E seu João, orgulhoso em seu terno, representando oficialmente a comunidade na cerimônia. Mas o que mais me orgulha, continuou Sofia, não são os prêmios que ganhamos ou o reconhecimento internacional que recebemos. É saber que construímos algo que vai continuar crescendo, mesmo quando não estivermos mais aqui. É saber que plantamos sementes que darão frutos para muitas gerações. Após o discurso, enquanto a festa continuava com música local e comida tradicional, Sofia se afastou um pouco da multidão. Precisava de um momento para processar tudo o que havia acontecido ao longo daquela década transformadora. Tiago a encontrou sentada na mesma pedra onde haviam conversado pela primeira vez, 10 anos antes. Lembrando do primeiro dia, perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Lembrando de como eu era ingênua, respondeu Sofia, rindo. Achava que a aventura era pular de paraquedas ou escalar montanhas. Não sabia que a maior aventura seria descobrir quem eu realmente sou. E descobriu. Sofia pensou por um momento.
Descobri que sou alguém que gosta de conectar pessoas e possibilidades. Alguém que encontra propósito em ver outros prosperarem. Alguém que prefere construir pontes do que muros. Isso é uma descoberta e tanto, disse Tiago, observando a festa que continuava animada. E agora? Quais são os próximos sonhos? Expandir isso para outras regiões, claro, mas de forma orgânica, respeitosa. E talvez escrever um livro contando nossa história, para inspirar outras pessoas a buscarem seus próprios caminhos de transformação. Vai colocar aquela parte em que a senhora quase chorou quando viu uma barata no primeiro dia. Sofia riu alto. Vou colocar tudo. Inclusive o quanto eu era preconceituosa e arrogante no início. Não era arrogante, disse Tiago generosamente. Era só desconectada. Acontece com muita gente que cresce em ambientes muito protegidos. A generosidade de Tiago ao analisar sua transformação tocou Sofia profundamente. Aquele jovem, que poderia ter todo o direito de julgá-la pelos privilégios que teve, escolhia sempre ver o melhor nas pessoas. Era mais uma lição que ele, sem saber, havia lhe ensinado ao longo dos anos. Enquanto observavam as estrelas começarem a aparecer no céu que se escurecia, Sofia sentiu uma paz profunda. Não era a paz da acomodação ou da conformidade, mas a paz de quem encontrou seu lugar no mundo e sabe exatamente para que veio. Tiago, disse ela após alguns minutos de silêncio contemplativo, obrigada por ter me encontrado naquele dia. Obrigado por ter se deixado encontrar, respondeu ele, sorrindo. E naquele momento, sob o mesmo céu estrelado que havia testemunhado sua primeira noite na vila, Sofia compreendeu que sua jornada de transformação estava longe de terminar. Cada dia trazia novas oportunidades de crescimento, novos desafios a superar, novas pessoas para conhecer e inspirar. Havia aprendido que a aventura verdadeira não tem data de validade. É um estado de espírito, uma forma de encarar a vida com curiosidade, coragem e disposição para mudar sempre que necessário. E que, às vezes, a maior aventura de nossas vidas começa exatamente no momento em que achamos que estamos completamente perdidos. Os anos seguintes trouxeram expansões inesperadas para o projeto. Uma fundação internacional de preservação ambiental havia se interessado pelo modelo desenvolvido na Serra e propôs uma parceria para replicá-lo em outras regiões do Brasil. Sofia recebeu a proposta com entusiasmo, mas também com cautela. Havia aprendido que crescimento sem critério poderia destruir exatamente aquilo que tornava o projeto especial. Não podemos simplesmente copiar o que fizemos aqui, explicou ela durante uma reunião com os representantes da fundação. Cada comunidade tem suas próprias características, necessidades e potencialidades. O que funciona precisa ser adaptado, não transplantado. Tiago, agora formado em biologia e com mestrado em desenvolvimento sustentável, havia se tornado seu principal consultor nessas expansões. Sua combinação única de conhecimento acadêmico e sabedoria prática fazia dele o mediador perfeito entre as expectativas externas e as realidades locais. O segredo está em chegar como aprendiz, não como professor, dizia ele aos novos consultores que chegavam para implementar projetos similares. Cada lugar tem suas próprias lições para ensinar. A primeira expansão aconteceu no Pantanal, em parceria com uma comunidade tradicional de pescadores que estava enfrentando dificuldades econômicas devido às mudanças ambientais na região. Sofia e Tiago passaram meses vivendo com as famílias locais, compreendendo suas tradições, desafios e sonhos antes de propor qualquer solução. O processo foi longo e às vezes frustrante. Havia resistência inicial de alguns moradores, desconfiança sobre as verdadeiras intenções dos forasteiros, e a inevitável tensão entre preservação e necessidade econômica imediata. Mas Sofia havia aprendido a ter paciência, a escutar mais do que falar, a construir confiança dia após dia. Lembra quando a gente não sabia nem como acender um fogo sem fósforo? Brincou ela com Tiago durante uma das noites no Pantanal, enquanto observavam o pôr do sol sobre as águas espelhadas. E agora estamos aqui, tentando ensinar outras pessoas sobre sustentabilidade, riu Tiago. A vida é mesmo cheia de surpresas. O projeto no Pantanal levou 3 anos para se estabelecer completamente, mas quando finalmente floresceu, tornou-se ainda mais impressionante que o original.
A comunidade de pescadores havia desenvolvido um programa de turismo de pesca sustentável, que não apenas preservava os estoques de peixes, como também gerava renda significativamente maior do que as práticas anteriores. Dona Conceição, a matriarca da comunidade pantaneira, tinha 75 anos e havia se tornado uma das maiores defensoras do projeto. Vocês chegaram aqui como estranhos e se tornaram família, disse ela durante a inauguração oficial do centro de visitantes local. Mas o mais importante, nos ajudaram a lembrar do valor do que sempre tivemos. Cada nova expansão trazia aprendizados únicos. No sertão nordestino, Sofia descobriu a força extraordinária das mulheres artesãs que transformavam fibras locais em produtos cobiçados internacionalmente. Na Amazônia, aprendeu sobre a complexidade das relações entre comunidades ribeirinhas e a floresta. No Cerrado, compreendeu a importância da medicina tradicional e do conhecimento ancestral sobre plantas nativas. Você não está apenas replicando um projeto, observou o Dr. Ricardo durante uma visita ao 5º projeto implementado. Está criando uma rede de resistência ao modelo de desenvolvimento predatório que domina o país. Sofia refletiu sobre essas palavras. Realmente, o que havia começado como uma iniciativa local estava se transformando em algo muito maior. Um movimento de comunidades que haviam escolhido um caminho diferente de desenvolvimento, baseado na sustentabilidade, na preservação cultural e na distribuição equitativa dos benefícios econômicos. Tiago havia se casado com Ana Luísa, uma bióloga que conhecera durante seus estudos de mestrado e que se apaixonara tanto pelo projeto quanto por ele. Juntos, formavam uma parceria profissional e pessoal que dava continuidade natural ao trabalho iniciado anos antes. Ana Luísa trouxe expertise em educação ambiental e conseguiu desenvolver programas pedagógicos que transformaram o projeto em referência também na área educacional. É estranho pensar que tudo começou com você se perdendo na mata, disse Ana Luísa durante um jantar comemorativo pelos 15 anos do projeto original. E agora temos uma rede com mais de 20 comunidades envolvidas em 5 estados diferentes. E cada uma tem sua própria história de transformação, acrescentou Tiago, orgulhoso. Pessoas que descobriram que tinham muito mais potencial do que imaginavam. Sofia observava o jovem casal com ternura maternal. Tiago havia se tornado o homem que ela sempre soube que seria. Íntegro, visionário, profundamente conectado com suas raízes, mas de mente aberta para o mundo. E Ana Luísa havia trazido uma energia nova para o trabalho, com ideias inovadoras sobre como conectar as novas gerações com os valores de sustentabilidade. O reconhecimento internacional continuava chegando. Sofia havia recebido diversos prêmios por sua contribuição ao desenvolvimento sustentável, mas o que mais a orgulhava era ver ex-participantes dos projetos criando suas próprias iniciativas. Jovens que haviam crescido no programa educacional agora lideravam organizações ambientais. Ex-guias locais haviam se tornado consultores em sustentabilidade. Famílias inteiras haviam prosperado mantendo suas tradições. Durante uma conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável em Nova York, Sofia foi convidada a dar uma palestra sobre modelos alternativos de crescimento econômico. Enquanto se preparava para falar para uma plateia de representantes de mais de 100 países, lembrou-se da mulher assustada que havia se perdido na mata 15 anos antes. Há 15 anos, eu achava que sabia o que era sucesso. Começou sua fala, provocando silêncio atento no auditório lotado. Hoje sei que estava completamente equivocada. Sucesso real não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que conseguimos semear. Ela contou a história completa, desde o momento de pânico na floresta até a rede de projetos que agora impactava milhares de vidas. Falou sobre Tiago, sobre Dona Marina, sobre cada pessoa que havia contribuído para sua transformação pessoal e profissional. O que aprendemos é que desenvolvimento sustentável não é apenas sobre preservar o meio ambiente, concluiu. É sobre preservar a humanidade das pessoas, suas culturas, seus sonhos. É sobre criar oportunidades que elevem todos, não apenas alguns. A palestra foi amplamente divulgada e resultou em convites para consultoria em projetos similares na África, Ásia e outros países da América Latina. Mas Sofia era cuidadosa para não se deixar levar pelo glamour internacional.
Seu coração e sua base continuavam firmemente plantados na serra, onde tudo começara. Por que você não aceita mais convites internacionais? Perguntou um jornalista durante uma entrevista. Poderia amplificar muito mais seu impacto. Porque aprendi que impacto verdadeiro não se mede por alcance, mas por profundidade, respondeu Sofia. Prefiro fazer bem feito em 20 lugares do que mal feito em 200. Essa filosofia havia se tornado o núcleo de toda sua abordagem. Cada novo projeto era cuidadosamente planejado, implementado gradualmente e monitorado continuamente. Não havia pressa por expansão, mas sim comprometimento com qualidade e sustentabilidade de longo prazo. Seu relacionamento com a família original também havia evoluído naturalmente. Dona Marina, agora com mais de 60 anos, havia se tornado uma espécie de conselheira não oficial de Sofia. Suas conversas na cozinha, enquanto preparavam refeições para visitantes, eram momentos de reflexão e sabedoria compartilhada. Você mudou nossa vida, mas acho que nós mudamos mais a sua, disse Dona Marina durante uma dessas conversas. Sem dúvida, concordou Sofia, descascando batatas com a naturalidade de quem fazia aquilo há anos. Vocês me ensinaram que família não é só sangue. É escolha, é cuidado, é estar presente. Seu João, sempre homem de poucas palavras, havia se tornado um dos conselheiros mais respeitados da rede de projetos. Sua sabedoria prática e conhecimento profundo sobre vida comunitária eram frequentemente solicitados quando novos locais enfrentavam desafios de organização social. Seu João tem um dom para enxergar a essência das coisas, explicava Sofia para novos consultores. Ele consegue identificar problemas e soluções que passam despercebidos por análises mais acadêmicas. A casa original de Sofia na Serra havia se transformado em um centro de formação onde líderes comunitários e diferentes projetos se encontravam para trocar experiência e desenvolver novas habilidades. Cursos sobre gestão participativa, turismo sustentável, educação ambiental e empreendedorismo social aconteciam regularmente, sempre com a participação ativa da comunidade local. Tiago e Ana Luísa haviam se mudado para uma casa própria, construída com materiais locais e técnicas sustentáveis que se tornaram modelo para outras construções na região. O primeiro filho do casal, um menino que recebeu o nome de João em homenagem ao avô adotivo, crescia correndo pelas mesmas trilhas onde sua tia Sofia havia se perdido anos antes. É incrível pensar que essa criança vai crescer em um mundo que vocês ajudaram a criar, comentou o Dr. Ricardo durante uma de suas visitas. Um mundo onde desenvolvimento e preservação caminham juntos. Sofia observava o pequeno João brincando no jardim e sentia uma emoção profunda. Aquela criança representava a continuidade natural de tudo pelo que haviam trabalhado. Cresceria valorizando a natureza, respeitando as tradições, mas também aberto para o mundo e suas possibilidades. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse ela para Tiago enquanto observavam o filho dele explorar o quintal com curiosidade científica. É saber que ele vai crescer sem precisar se perder para se encontrar. Vai ter desde pequeno aquilo que levei 30 anos para descobrir. Ou talvez ele tenha suas próprias descobertas para fazer, respondeu Tiago filosoficamente. Cada geração tem seus próprios caminhos. A conversa os levou a refletir sobre legado e continuidade. O que haviam construído já era maior do que qualquer um deles individualmente, mas também dependia de cada um para continuar crescendo de forma saudável. Sofia havia começado a escrever suas memórias, não por vaidade, mas como forma de documentar os aprendizados e inspirar outras pessoas que pudessem estar passando por momentos de questionamento em suas vidas. O livro alternava entre narrativa pessoal e reflexões sobre desenvolvimento sustentável, sempre com a linguagem acessível que caracterizava sua comunicação. Não quero escrever um manual técnico, explicou para a editora que havia se interessado pelo projeto. Quero contar uma história que mostre que transformação é possível para qualquer pessoa disposta a questionar suas certezas e abraçar o desconhecido. O livro estava previsto para ser lançado no 20º aniversário do projeto original, data que se aproximava rapidamente. Os preparativos para a celebração envolviam não apenas a comunidade local,
mas representantes de todos os projetos da rede, pesquisadores, parceiros internacionais e autoridades governamentais que haviam apoiado as diversas iniciativas ao longo dos anos. 20 anos parece muito tempo, mas passou voando, comentou Sofia durante uma reunião de planejamento da celebração. É porque tempo passa rápido quando a gente está fazendo o que ama, observou Ana Luísa. E vocês construíram algo que vai muito além de vocês mesmos. A preparação para o aniversário também foi ocasião para uma avaliação profunda de tudo que havia sido conquistado. Estudos independentes mostravam que as comunidades envolvidas nos projetos tinham indicadores socioambientais significativamente melhores que a média regional. Renda, educação, preservação ambiental, coesão social. Todos os indicadores apontavam para o sucesso do modelo implementado. Mais importante que os números, porém, eram as histórias pessoais de transformação. Centenas de pessoas haviam descoberto potenciais que nem sabiam possuir. Famílias haviam prosperado sem abandonar suas raízes. Jovens haviam encontrado razões para permanecer em suas comunidades em vez de migrarem para centros urbanos. Durante uma das últimas reuniões preparatórias, realizada na varanda da casa onde Sofia havia passado sua primeira noite na serra, ela olhou ao redor e viu rostos que haviam se tornado queridos ao longo de 2 décadas. Tiago, agora um homem maduro de 32 anos, Ana Luísa carregando o segundo filho do casal. Dona Marina com cabelos grisalhos mas sorriso jovem, seu João ainda forte e sábio aos 70 anos. Sabem o que mais me emociona em tudo isso? Disse ela, interrompendo a discussão sobre logística do evento. É perceber que o que construímos não depende mais de mim. Tem vida própria, raízes profundas, e vai continuar crescendo independente de qualquer um de nós. Essa sempre foi a ideia. Não foi? Respondeu Tiago. Criar algo que fosse maior que seus criadores. Sim, mas uma coisa é planejar, outra é ver acontecendo de verdade. Na noite anterior à grande celebração, Sofia fez uma caminhada solitária pela trilha onde tudo havia começado. A mesma trilha, mas agora bem sinalizada e segura, recebia centenas de visitantes por mês. Chegou à clareira onde Tiago a havia encontrado pela primeira vez, agora marcada com uma pequena placa que contava a história do início do projeto. Sentou-se na mesma pedra onde havia descansado naquele dia de desespero e medo, e tentou se lembrar exatamente de como se sentia então. Era como tentar recordar de uma pessoa diferente, de uma vida anterior. A mulher que havia se perdido ali era quase irreconhecível na pessoa que ela se tornará. Obrigada, murmurou para a floresta silenciosa, para as estrelas que começavam a aparecer, para o destino que a havia guiado até ali. Obrigada por me deixar me perder para poder me encontrar. A grande celebração do 20º aniversário superou todas as expectativas. Mais de 1000 pessoas compareceram, vindas de dezenas de países. Ex-presidentes, ministros, acadêmicos renomados, mas também e principalmente as pessoas simples que haviam tornado tudo possível. Agricultores, artesãos, guias locais, jovens que haviam crescido nos projetos. O discurso principal coube naturalmente a Sofia, mas ela fez questão de dividir o palco com Tiago, Dona Marina e seu João. Era importante que todos vissem que aquela conquista havia sido verdadeiramente coletiva. Há 20 anos, uma mulher perdida encontrou uma família, começou ela, olhando para os milhares de rostos atentos. Hoje, essa família cresceu e se espalhou, mas manteve seus valores fundamentais: respeito mútuo, cuidado com a natureza e a certeza de que progresso real é aquele que inclui a todos. Tiago falou sobre a importância de equilibrar tradição e inovação, de como era possível ser moderno sem perder as raízes. Dona Marina, emocionada, agradeceu a oportunidade de ver os filhos e netos crescerem em um mundo melhor. Seu João, fiel ao seu estilo conciso, disse simplesmente: provamos que outro mundo é possível quando a gente trabalha junto. O evento foi transmitido ao vivo pela internet e assistido por milhões de pessoas em todo o mundo. Universidades incluíram a celebração em seus currículos como exemplo prático de desenvolvimento sustentável, bem-sucedido. Governos enviaram representantes para conhecer o modelo e avaliar possibilidades de replicação. Mas para Sofia, o momento mais significativo da celebração foi quando o pequeno João,
filho de Tiago, então com 4 anos, subiu ao palco e entregou para ela um desenho que havia feito. Era uma representação colorida da serra, com pessoas de mãos dadas ao redor das montanhas e um sol sorridente no alto. É para você, tia Sofia, disse o menino com a naturalidade própria da idade. Por que você cuida da nossa casa? Naquele momento, olhando para o desenho infantil que capturava a essência de tudo pelo que haviam lutado, Sofia sentiu que sua jornada havia se completado de forma mais perfeita do que jamais sonhara. Não apenas havia encontrado seu propósito de vida, mas havia ajudado a criar um legado que continuaria impactando gerações futuras. A festa continuou até altas horas, com música local, danças tradicionais e muita conversa sobre o futuro. Planos para novos projetos eram discutidos, parcerias internacionais eram formalizadas, e sonhos eram compartilhados sob o mesmo céu estrelado que havia testemunhado o início de tudo. Quando finalmente todos se recolheram, Sofia permaneceu, na varanda de sua casa, segurando ainda o desenho do pequeno João. Tiago se juntou a ela, como havia feito tantas vezes ao longo dos anos. E agora? Perguntou ele, ecoando a mesma pergunta que fizera décadas antes. Agora continuamos, respondeu Sofia, simplesmente. Cada dia, cada projeto, cada pessoa que conseguimos inspirar. Até que um dia não precisemos mais estar aqui para que tudo continue. Acho que esse dia já chegou, disse Tiago sorrindo. O que construímos tem vida própria agora. Sofia concordou, em silêncio. Realmente, o que havia começado como uma tentativa desesperada de sobrevivência havia se transformado em algo muito maior que qualquer um dos envolvidos. Era a prova viva de que transformação verdadeira é possível, tanto individual quanto coletiva, quando existe coragem para questionar o estabelecido e construir alternativas. Olhando para as montanhas silenciosas sob a lua cheia, Sofia sorriu. Dali a algumas horas, um novo dia começaria, trazendo novos desafios e novas oportunidades. E ela estaria pronta, como sempre estivera desde aquele primeiro dia em que se perdeu na mata e encontrou muito mais do que o caminho de volta para casa.